A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Jó Correia, moro na cidade de Simões Filho, na Bahia. Convido a todos para orarmos ao nosso Deus, para meditarmos na sua santa e bendita palavra. Bendito Deus, eterno Pai, no nome do teu Filho Jesus, queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado pelo livramento visto ou não visto. Muito obrigado, meu Pai, por mais uma oportunidade. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor para conosco e pelas tuas misericórdias, que é a causa de nós não termos sido consumidos. Neste momento, ó Pai, queremos te pedir, Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa nossas fraquezas, nossas falhas, perdoa tudo, ó Pai, que temos falo, feito ou pensado que não tem te agradado. Tira de nós tudo que impede a nossa comunhão contigo. Abençoa neste momento, meu Pai, as nossas vidas. Visita nesta hora, Pai Santo e Poderoso, as minhas 3 filhas. Abençoa elas, guarda minhas filhas. Protege, defende, livra de todo mal. Meu Pai, cobre minhas filhas com a cobertura espiritual. Ó Pai Santo e Poderoso, dá o livramento eterno a mim e a minhas filhas. Tira a pedra de tropeço do nosso caminho. Ó Pai Santo e Poderoso, abre a porta e nos abençoa. Deus querido, Deus amado, abençoa tuas filhas, teus filhos, que tem nos ajudado, acompanhando, meu Pai, esse trabalho. Abençoa a todos, ó Pai, que tem compartilhado. Abençoa a todos, ó Pai, que tem curtido. Abençoa a todos, ó Pai, que tem comentado. Ó Pai Santo e Poderoso, abençoa todas as famílias, abençoa todos os lares, abençoa, meu Pai, cada vida, cada coração. Pai amado, Deus eterno, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Desperta, meu Pai, a tua igreja para te buscar, para, meu Pai, estar na tua presença, para estarem preparados para aquele grande dia. Deus amado, Deus eterno e justo, neste dia de hoje, abre a porta da palavra, nos abençoa por intermédio da tua palavra, nos enche da tua presença, me usa como um canal de bênção, me usa como instrumento nas tuas mãos santas. Deus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu auxílio. Toma a direção da minha vida para que eu seja, meu Pai, um canal para muitos alcançarem a bênção e a vitória. Neste dia de hoje, ó Pai, faz, meu Pai, se faz presente em nossas vidas, curando, libertando, salvando e, meu Pai, transformando vidas. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, entra com providência em cada vida, em cada coração. Nos prepara para, no término dessa mensagem, nós fazermos a oração da fé. Responde a nossa oração, atende, meu Pai, a nossa oração e abençoa todo o teu povo que crê no teu nome. Ó Pai amado e santo, faz milagres e maravilhas neste dia. No nome de Jesus eu te peço e no nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Amém, amém, amém. Meus amados irmãos e amigos ouvintes, estamos de volta e hoje convido a todos para nós lermos a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 8. 1 Timóteo, abra sua Bíblia, nós vamos ler as referências. Como eu disse, precisamos ler a palavra de Deus para não sermos enganados com os falsos profetas, que é o que mais tem neste mundo, é falso profeta. Inclusive, se aproveitam das redes sociais para botar o povo para pecar, ensinando coisas antibíblicas. Hoje mesmo aqui nós vamos meditar em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o 8. Devemos fazer orações por todos os homens. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o manual
do crente fiel, do cristão. Por isso, nem tudo que um grande líder religioso fala nas redes sociais ou nas suas reuniões, você deve acreditar, porque nem tudo é Deus que está no negócio. Muitos falsos profetas se têm levantado no nosso meio, e muitos e muitas estão cegos e cegas porque não querem ler a Bíblia. Aí acreditam em tudo que eles falam, segue os conselhos deles, mas nem tudo que eles falam é Deus que está usando eles. Esses pessoal aí que está na frente dessas obras grandes só está interessado em dinheiro, em posição, e estão esquecendo do principal, que é a salvação das suas almas. E as pessoas, por falta de conhecimento de Deus, porque não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer jejuar, não quer cultuar a Deus, come tudo que eles falam. Tem que ter muito cuidado com os falsos profetas. E o que eu acho interessante é que um falso profeta fala do outro nas redes sociais. Isso que é interessante. Então, a Bíblia é a verdade. Nós estamos vivendo princípio de dores. E a igreja brasileira precisa reconhecer que tudo para nós depende de Deus. Precisamos orar. A igreja brasileira não gosta mais de orar. Como no passado, eu tenho 52 anos, não tenho vergonha de dizer minha idade. E quando eu era criança e adolescente, e até quando eu tinha 20 e poucos anos, a igreja orava. Mas hoje trocaram a oração por louvor, trocaram a oração, estou dizendo nos cultos, trocaram a oração por movimentos, dizendo que é pentecostal, trocaram a oração por tantas coisas. É mímica dentro da casa de Deus, é peça teatral para os outros dar risada dentro da casa de Deus, parecendo que a casa de Deus é circo, nos cultos, vigília e tudo. É brincadeira para a igreja ficar dando risada toda hora, levantando e sentando, dando risada e dançando e fazendo tanta coisa. E o principal é estar com a vida no altar, é estar orando, é estar meditando na palavra de Deus, é estar se preparando para entrar no céu. Tempo de crente ou de igreja não é garantia de salvação para nenhum de nós. Precisamos despertar do sono. Muitos ficam na rede social o tempo todo, em vez de ir para a igreja orar a Deus. Chega do trabalho ou da escola, é o tempo todo na rede social, batendo papo, e muitas vezes, muitos não querem nem ouvir a palavra de Deus, quando Deus levanta alguém para despertar para o próprio bem dos que estão dormindo o sono da indolência. E as pessoas não dão valor às coisas de Deus, só gostam de molequeira. Nós somos cristãos ou somos crente? Cristão é quem obedece à palavra de Deus, crente é quem crê. Como nós sempre falamos, que os demônios crê que estremece, está na Bíblia. Crê não é sinal que está salvo ou salva, tem que obedecer. Crê e não obedecer não adianta. Então, precisamos obedecer a Bíblia e não os falsos profetas. Meu amado irmão, minha amada irmã, se o mundo hoje, ou o Brasil hoje, está como está, é cumprimento da palavra de Deus. Estão pensando que vai entrar um super-homem ou vai voltar alguém, que eu não quero nem dizer o nome, não é contra não, nem a favor. Não quero dizer que não vale a pena. Estão achando que se voltar alguém que já foi presidente vai melhorar o Brasil. Você está enganado, você está enganada. Depois, vocês que estão batendo com a língua nos dentes, falando mal do presidente atual, eu não estou defendendo ele, nem ninguém. Eu estou falando, a gente vai ler a Bíblia. O ensinamento bíblico é para nós orarmos por todos os homens. Não é para se levantar a favor de A, nem contra B. O ensinamento bíblico para a igreja que vai subir é orar. Agora,
Os falsos profetas abrem a boca na rede social falando mal do presidente. Ele está pecando. Quem segue ele está pecando também. A Bíblia manda orar por todos os homens. Inclusive, a Bíblia nos ensina que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Não é o falso profeta, nem é o presidente que vai mudar o que está escrito na Bíblia. Tudo que está na Bíblia vai ter que se cumprir e está se cumprindo. A tendência é piorar a situação do Brasil e não melhorar. Porque é bíblico. A Bíblia é a verdade. É princípio de dores. Daqui um dia nós vamos ver quem é e quem é que não é servo do Deus vivo. Porque ainda não teve um levante ainda contra a igreja brasileira. Ainda não teve ainda uma perseguição à igreja brasileira. Mas quando vier, aí nós vamos ver quem serve a Deus e quem não serve. Porque o povo está dormindo. Não quer meditar na palavra de Deus. E ficam compartilhando bobagem, idiotice de muitos líderes religiosos que não quer fazer a vontade de Deus, que só se preocupa com dinheiro e posição social. E fica abrindo a boca nas redes sociais para falar besteira, se envolvendo com politicagem e sendo contra A e a favor de B. Mas o crente fiel, o cristão, não olha para eles, olha para Jesus, que foi Jesus que morreu na cruz para nos salvar. E nós devemos orar. A igreja precisa voltar como era no início. A igreja primitiva orava. E hoje as igrejas evangélicas não querem mais orar. Só quer movimento e bênção. Mas a maior bênção é a salvação. E nós, como cristãos, temos a obrigação de orar por todos os homens. A Bíblia que nos ensina. Por isso que eu lhe peço, não vá na conversa de homem nem de mulher, que muitos desses são os falsos profetas, que a Bíblia disse que ia se levantar no mundo e já estão aí. Só não vê quem é cego, porque o mundo jaz no maligno e levaram as coisas do mundo para dentro das igrejas. No passado, na igreja, não apresentava político, não falava de política, mas agora virou bagunça. Os homens, que são os falsos profetas, abrem a boca nas redes sociais para falar mal do presidente da república, para falar mal dos governadores, para falar mal dos homens que estão governando o Brasil. Mas quem está por detrás de tudo, tanto na vida dos políticos, como na vida dos que se levantam contra, porque faz parte de outro partido, quem está por detrás de tudo isso é o diabo, para poder tentar destruir a obra de Deus. Mas o que Deus determinou vai acontecer na terra, porque Deus é fiel e o mundo jaz no maligno. Se nós estamos em Cristo, não tem crise para nós, porque nós temos Cristo, que é o principal nas nossas vidas. Mas muitos homens, muitas mulheres, muitos que fazem parte de igrejas evangélicas, por falta de sabedoria, concordam com tudo que esses falsos profetas falam na rede social. Muitos deles é ladrão, com a Bíblia na mão, que faz tanta coisa para tirar dinheiro do povo e deixar o povo passando fome e às vezes sem ter onde morar. Mas na hora de defender o que eles acham que é certo, porque dá lucro para eles, abre a boca para ficar falando mal dos caminhoneiros, porque está fazendo greve, mal do presidente, mal de tantas pessoas. Mas a Bíblia não ensina que nós devemos falar mal de ninguém, dos nossos governantes principalmente. A Bíblia manda orar, orar e orar. Mas muitas pessoas não entendem porque não lê a Bíblia, porque não procura buscar o Senhor enquanto se pode achar. Fica se preocupando em ajudar os falsos profetas a divulgarem
coisas que não agradam a Deus. Então, a Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Quando a árvore é boa, a gente vê pelos frutos. Se eles são homens de Deus, se fosse homem de Deus, falando assim é melhor, eles estavam orando. Imagine você, um homem que faz uma reunião com 2.000, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Se ele fosse homem de Deus, ele colocaria essas pessoas que estão lá reunidas com ele para orar e não ficar criticando os governantes, porque o que está escrito na Bíblia tem que se cumprir. Não vai levantar nenhum super-homem agora, não. Está preparando para levantar o super-homem mais tarde, que é o anticristo. E a Bíblia diz que muitos hoje já têm se feito anticristo. Muitos falsos profetas e anticristo já têm se levantado na terra. Meus irmãos e amigos, eu sou o pastor Jó Correia. Moro na cidade de Simões Filho, na Bahia. E hoje é uma vergonha essas reuniões de igrejas, entre aspas, grandes, com esses falsos profetas, ensinando heresias, ensinando doutrina de homens, ensinando doutrina de demônios. E muitos estão cegos e cegas porque recebem alguma bênção e acham que ele é homem de Deus mesmo e que ela é mulher de Deus mesmo. Mas eu já expliquei e não tenho receio de repetir. Em Mateus capítulo 7, Jesus disse acerca dos falsos profetas, porque alguém pensam que porque acontece o milagre através deles, que eles são homens de Deus mesmo, que elas são mulher de Deus mesmo. Mas a Bíblia fala em Mateus 7, 21, eu repito com todo prazer, Jesus dizendo em Mateus capítulo 7 e versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. E muitos de vocês que vai me ouvir, está me ouvindo, estão sendo enganados porque vê acontecer um sinal, uns sinais, vê alguém sendo curado, vê alguém sendo liberto, vê alguém sendo batizado com o Espírito Santo, vê alguém prosperar em alguma área da sua vida. Aí acham que essa pessoa que é o falso profeta é homem de Deus, é mulher de Deus. Vocês estão sendo enganados, porque Deus tem compromisso com a palavra. Jesus disse, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Versículo 22 de Mateus 7. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então é bíblico, meu irmão, minha irmã, que aconteça o homem, a mulher, no adultério, na prostituição, no roubo, às vezes até no crime, nas drogas. Ele vai para a igreja pregar a palavra e Deus opera através dele ou dela. Isso não quer dizer que ele ou ela é uma santa e um santo homem de Deus. Mas Deus tem compromisso com a palavra. E você tem que entender que isso não quer dizer que porque ele ou ela orou, Jesus curou, libertou, salvou, batizou com o Espírito Santo, até revelou causas e resolveu, não quer dizer que ele ou ela é homem de Deus, é mulher de Deus. Porque Jesus disse que muitos me dirão naquele dia que fez isso. Mas ele, diz a Bíblia aqui no versículo 23, então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Então, hoje, eu falo sem medo e vou jogar no YouTube em nome de Jesus. Muitos pregadores, cantores e pastores faz movimento
mas depois vai para o motel. Muitos vão para o motel, não é todos não, falo muitos, vão para o motel com alguém até da igreja. Muitos bebem, muitos fumam, muitos jogam, muitos usam drogas para botar a igreja para delirar. E o povo está cego. O líder local chama, às vezes, esses falsos profetas, e essas falsos profetas também, porque quer movimento, quer quantidade de pessoas, porque ele chama multidões. Mas eles não têm compromisso com a verdade. E as pessoas se enganam, porque Deus usa ele ou ela. Precisa se despertar e ler a Bíblia. Precisa se despertar, Brasil, e orar a Deus. Ninguém vai consertar o Brasil, não. A tendência é piorar. Você precisa se consertar para você resistir o diabo no dia da tentação que vai vir sobre o Brasil, que não veio ainda. Ainda vai vir ainda a perseguição e a tentação. E a igreja que não quer orar hoje vai voltar a orar. Vai voltar a chorar nos pés de Jesus. Porque não querem mais orar. Só querem receber bênção, mas não buscam a presença de Deus em oração para as suas vidas. E hoje eu digo sem medo que muitos falsos profetas ficam abrindo a boca na rede social para falar mal do presidente, do governador, de deputado e de outros mais. De todos que estão na direção do Brasil. Mas a Bíblia condena isso. A Bíblia manda é orar. A obrigação de quem tem Deus na vida é orar. Quem tem... Olha, meus amados irmãos, Deus mandou eu falar e eu falo. Quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, quem tem compromisso com a salvação, quem é convertido, é liberto e liberta, não deseja a morte nem do seu inimigo. Não xinga o seu inimigo, não quer ver seu inimigo morto. Mesmo que ele faça miséria até com alguém da sua família. Quem tem Deus na vida, tem amor no coração. Quem tem Deus na vida é diferente, é luz, é sal, é digno de imitação. Mas quem só está pensando no seu bolso, na sua conta recheada no banco, possuir mais e mais bens materiais, ficam porque ganham uma pontinha por fora, xeretando alguém da política e querendo botar o povo de Deus para ficar pecando também. Mas eu quero vos dizer, não vá na conversa desses falsos profetas. Você e eu, não é para se levantarmos em rede social para dizer que o presidente da República está fazendo errado, mas a sua obrigação e a minha é orar. A oração é mais forte do que um exército, mas depende de nós se unirmos. A igreja brasileira precisa se unir para orar a Deus. Não que vai mudar o Brasil ou melhorar o Brasil, que vai entrar um presidente como muitos esperam e vai melhorar tudo. É engano. Vai fazer pior do que o que está hoje. Para vocês comer a língua. Para vocês verem que isso vai ficar registrado, que um homem um dia lhe falou que ia acontecer. Hoje o que está é ruim. Amanhã depois o que entrar também vão dizer que é ruim, pior do que o que está hoje. É bíblico, meu irmão, minha irmã. Ninguém vai mudar não. Jesus está voltando. E a Bíblia diz que iria acontecer isso que está acontecendo hoje. Mas é princípio de dores. A igreja precisa orar. A melhora vem para mim ou para você individualmente, de acordo com a nossa medida de fé que temos. Se nós buscarmos a Deus, mesmo vendo tudo, a gente vence no nome de Jesus Cristo. Então, o ensinamento bíblico aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, devemos fazer orações por todos os homens. Bora ver aqui, versículo 1. Versículo 1 de 1 Timóteo, capítulo 2. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens,
pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Louvado seja Deus para sempre. Meus irmãos e amigos ouvintes, eu preciso hoje meditar juntamente com vocês na palavra de Deus. Nós lemos aqui agora 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 1 até o versículo de número 8. Mas, para nós entendermos melhor a palavra de Deus, nós lemos as referências de cada versículo. E hoje nós vamos ler a referência a partir do versículo 2, que o primeiro versículo não tem referência. Mas nós vamos ler o primeiro versículo, vamos ler o versículo 2 e vamos passar para a referência do versículo 2. Porque Deus quer o melhor para nós. E o melhor para nós é ouvir a voz de Deus e não a voz dos homens. Porque o mundo jaz no maligno. E aqui diz, versículo 1 e o 2 de 1 Timóteo. Ademoesto, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações e intercessões e ações de graça por todos os homens. O ensinamento bíblico é que nós devemos fazer orações por todos os homens. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina que nós devemos orar em todo o tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisso com toda a perseverança. E o que acontece hoje é que muitos não querem mais orar. Muitos querem bênção, querem milagre, mas quer que alguém ore em seu lugar. E aqui na Bíblia diz que devemos orar por todos os homens. E no versículo 2 diz, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Aqui está falando que devemos orar pelos reis. Hoje o rei aqui no Brasil é o presidente. Não tem para onde correr. É para nós orarmos pelo presidente da nossa nação. E por todos que estão em eminência. Por todos que estão no governo do nosso país. E as pessoas não têm interesse em ajudar os crentes ou os cristãos a se chegarem a Deus por intermédio da oração e da leitura da Bíblia. Eles só querem implantar na mente, no coração dos que estão vacilando porque não buscam a presença de Deus, coisas que favorecem a eles. Mas a minha obrigação e a sua, que é cristão e cristã, é orar por todos os governantes
do nosso país. Por todos que estão em eminência. E as pessoas que são usadas pelo diabo não têm interesse em parar para ensinar o que devemos fazer para entrar no reino dos céus. Louvado seja Deus para sempre. O versículo 2, vamos ler a referência em Esdras, capítulo 6, e o versículo 10. Esdras 6, 10. Abra sua Bíblia. O versículo 2 diz assim: pelos reis, devemos orar pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Aí em Esdras, capítulo 6, e o versículo 10. Esdras é depois de Crônica, segunda Crônica. Versículo 10. Que ofereçam um sacrifício de cheiro suave a Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Então, a Bíblia, desde o Velho Testamento, que manda que o povo de Deus tem que orar pelo rei e pelos seus filhos. E aqui em Esdras está dizendo que ofereça sacrifício de cheiro suave ao Deus do céu e ore pela vida do rei e de seus filhos. Esdras 6, 10. Abra sua Bíblia em Jeremias 29 e o versículo 7. É a referência do versículo 2 de 1 Timóteo, que diz 1 Timóteo que devemos orar pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Jeremias, leia Jeremias 29. Jeremias 29, 7. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, a Bíblia ensina que devemos orar por quem está na direção do país onde nós vivemos, para que venhamos ter paz. A Bíblia ensina aqui em Jeremias 29, 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. A Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas para que nós venhamos ter um líder que seja liberto, que seja salvo, que seja homem de Deus, precisamos orar para Deus libertar essa pessoa, ou até mesmo levantar um que hoje está difícil. Está difícil, irmãos. Eu não vejo um líder religioso de igreja grande que poderia ser o presidente da República, porque quase todos ou todos são falsos profetas. Falo sem medo. Todos só estão tirando o dinheiro do povo há muitos anos, se enriquecendo, e o povo está cego. Todos só estão querendo encher os seus bolsos cada vez mais, e ainda se envolve com política, falando mal dos governadores, do presidente, de quem está governando o país. Mas a Bíblia ensina que devemos orar pelos governadores, pelos reis que estão na direção do país aonde nós vivemos. A Bíblia ensina que devemos orar para Deus entrar com providência
e liberte eles, e não ficar falando mal. E aqui diz ainda a referência de 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 2. Abra sua Bíblia. Romanos 13. Romanos 13 primeiro. O versículo que nós lemos em 1 Timóteo 2 diz que devemos orar por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Romanos 13 primeiro. Toda alma esteja sujeita às autoridades, que não há superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Biblicamente falando, está dizendo que toda alma, todo homem, toda mulher sejam sujeitas às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, se o presidente ganhou a eleição, ou até mesmo foi colocado como presidente, foi Deus que permitiu. E a Bíblia manda a gente ser sujeitos a ele. Nós devemos orar para Jesus libertar ele. Nós devemos orar para Jesus salvar ele. E não entrar no jogo dos políticos e dos falsos profetas, dando mau testemunho nas redes sociais. Precisamos, meus irmãos, orarmos e vigiarmos para não sermos enganados com os falsos profetas. Por isso que diz aqui em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 1. Vamos ler agora o versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que nós oremos pelas autoridades e não entrar no jogo dos falsos profetas, dos homens que não têm compromisso com a salvação, só tem compromisso com os bolsos das pessoas que não procuram ler a Bíblia e dá tudo a eles. Louvado seja Deus. Inclusive, meus irmãos, esses que se levantam nas redes sociais para falar mal do presidente, estou falando dos falsos profetas, dos grandão. Eles estão comendo a ponta dele e querem mais. Estão se unindo, alguns políticos são unidos já, alguns, para que consigam mais dinheiro e posição, que é o que eles querem. Mas eu quero é ser salvo. Eu quero é despertar o povo de Deus que estão brincando com as coisas de Deus, porque não querem ler a Bíblia, nem orar, nem jejuar e nem cultuar a Deus. Eu desperto em nome de Jesus Cristo. Acorda, Brasil! Acorda, igreja brasileira! Desperta para orar ao Deus vivo, que a solução não está no homem, a solução para nós está em Deus. Mas só recebemos a bênção, a vitória, se nós orarmos a Ele. E muitos estão brincando porque não procuram entender o que é ser servo e serva do Deus vivo. E aqui diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Leia a referência do versículo 3 em Romanos 12, 2. Romanos 12, versículo 2. Olha o que diz a Bíblia. É a referência, irmão, da parte que nós lemos aqui
em 1 Timóteo capítulo 2, nós estamos agora no versículo 3. A referência diz assim, Romanos 12, 2. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados irmãos, nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos procurarmos transformar o mundo com a pregação da palavra de Deus. Devemos procurarmos transformar o mundo orando e não entrando no jogo do diabo que os falsos profetas ficam incentivando para nós entrarmos. Precisamos orar pelo mundo. Precisamos orar para o mundo que só Jesus Cristo salva. Precisamos, como diz aqui em Romanos 2, 12, 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas para isso acontecer, depende de mim, depende de você. Parar de criticar e procurar pregar a palavra de Deus, se enchendo de Deus para poder transferir a presença de Deus para aqueles que estão no pecado, no mundo, jogado, fazendo tudo que o diabo gosta. Por isso que Deus nos chamou para nós mostrarmos dentro da Bíblia que ainda há jeito para muitas pessoas. Eu não vou dizer a você, meu irmão, minha irmã, que ainda há jeito para o Brasil de modo geral, que eu não sou mentiroso. Não vou falar isso de maneira nenhuma. Que a tendência é piorar, porque a Bíblia tem que se cumprir. O mundo jaz no maligno. E muitos cristãos, entre aspas, muitos crentes, estão dizendo até que é cristão, mas não querem orar, não quer ler Bíblia, não quer meditar na palavra de Deus nem de dia nem de noite, como a Bíblia ensina, e nem quer cultuar a Deus. E dizem que é cristão. Fica difícil nós transformarmos o mundo se nós estamos vivendo igual o sistema mundano. Precisamos ser luz, precisamos ser sal, precisamos obedecer a palavra de Deus, orarmos por nossa nação, orarmos pelo nosso estado, pelo nosso município, porque os dias são maus. E aqui, a referência ainda do versículo 3, 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 1. No mesmo livro da leitura oficial, 1 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Meu amado irmão, minha amada irmã, a nossa esperança não é no presidente, nem no governador, nem no prefeito. A nossa esperança é em Deus. Cada um individual tem que procurar melhorar a sua comunhão com Deus, porque não fiquem esperando um governante que vai mudar o Brasil e tudo vai ficar do jeito que você espera, porque isso é engano. Ninguém, nenhum homem vai mudar as verdades bíblicas. O mundo jaz no maligno e o Brasil e o mundo está como Sodoma e Gomorra. Deus ainda não destruiu os moradores da terra, porque na terra, inclusive no Brasil, ainda tem homens e mulheres que têm compromisso com a salvação, têm compromisso com a verdade, têm compromisso com Deus e estão orando a Deus. Mas o mundo
E o Brasil cheira mal na narina de Deus. Porque, infelizmente, até os que se reúnem, muitos que se reúnem no nome de Deus, é uma vergonha. São muitos falsos profetas. Introduziram doutrina de homens e doutrina de demônio nas igrejas evangélicas. Mas muitos ainda estão procurando guardar a sã doutrina, o ensinamento bíblico. Estão procurando viver de acordo com a palavra de Deus. E nós precisamos fazer a nossa parte, orando a Deus, porque a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança não é no homem. A nossa esperança tem que estar firme em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler também 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 9. A referência do versículo 3 de 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler aqui a referência em 2 Timóteo 1 e o versículo 9. Que diz assim a palavra de Deus: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo dos séculos. Observe que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Jesus nos chamou, meus irmãos, com uma santa vocação. Nós estamos vocacionados a entrarmos no céu, a sermos participantes das bodas do Cordeiro. Por isso, precisamos vigiar, precisamos estar atentos com os ensinamentos antibíblicos que está acontecendo em muitos lugares, inclusive nas redes sociais. Precisamos vigiarmos e orarmos para não cairmos na cilada do diabo, que usa os seus vasos, os falsos profetas, para desviar a fé de muitos. Precisamos, irmãos, estarmos atentos. Não podemos vacilarmos com os falsos profetas que têm se levantado no mundo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, nós estamos lendo, e aí estamos no 3, que diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 4: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E o homem e a mulher que é liberto e liberta também pensa da mesma forma que Deus e age como Deus ensina, orando por todos os homens para que Deus os liberte, para que Deus os salve. Louvado seja Deus. O versículo 4, vamos para a referência, Ezequiel 18, 23. Ezequiel 18, 23. Diz assim, a referência do versículo 4 de 1 Timóteo 2, que diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Abra lá em Ezequiel 18, Ezequiel 18, 23. É ensinamento bíblico, temos que repetir. Que diz assim: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Observe, meu irmão, minha irmã.
quando diz cá em Timóteo, que Deus, diz aqui, que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A referência em Ezequiel 18, 23, desejaria eu, de qualquer maneira, a morte dos ímpios? É Deus falando. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte dos ímpios? Aí diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se convertam dos seus caminhos e viva. O homem no pecado está morto espiritualmente, mas Deus quer que eles sejam salvos e vivam. Mas para isso acontecer, nós que somos igreja de Deus temos que orar por eles. Temos que pregar a palavra de Deus. Por isso que Jesus mandou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E hoje está difícil. Muitos não estão entendendo que, em vez de estar criticando os governantes do nosso país, em vez de estar falando coisas erradas na rede social, tem que procurar orar pelos governantes, porque esse é o papel da igreja que vai subir para o céu. Mas os falsos profetas, que não tem Deus, tem demônio na vida, ficam incitando o povo contra os governantes. Sabendo eu que a Bíblia diz que no mundo tereis aflição. Ainda vem tempo trabalhoso e já está chegando para se cumprir a Bíblia. E se nós não vigiarmos, vamos nos perder também. Perder a preciosa salvação. Se nós entrarmos no clima dos falsos profetas, falando mal dos governantes, em vez de orar, nós vamos perder o melhor, que é a nossa salvação. Por isso que Deus me levantou para falar a verdade bíblica, que é a obrigação da igreja, orar pelos governantes. É a obrigação da igreja orar por todos os homens que estão governando a nossa nação. E eles se levantam contra, falando mal, porque tem ganho por debaixo do pano. Vai ganhar a parte deles por debaixo do pano. Está interessado em desviar até muitos da fé, porque eles são os falsos profetas que a Bíblia falava que ia se levantar no mundo. E já estão aí. Desperta, Brasil! Desperta, igreja brasileira! Porque os falsos profetas já estão aqui no nosso país há muitos anos. E muitos não veem porque são cegos. Não querem meditar na palavra de Deus. Mas Deus me chamou e abriu a porta, graças a Deus, para eu transmitir a verdade, para chegar em todos os lugares. Hoje mesmo eu jogo essa mensagem para o YouTube. Lá no YouTube está assim: Pastor Jó Correia, de Simões Filho, Bahia. Eu falo sem medo. Não tenho medo de morrer por causa do Evangelho, porque o Evangelho tem que ser pregado. Ou com perigo ou sem perigo, tem que ser pregado o Evangelho. Quem me mandou garante. Louvado seja Deus. Leia também, depois de Ezequiel, nós vamos ler João 3,16. Nem precisa ler. Quando diz aqui, no versículo 4, ou melhor, no versículo 4, vamos ver aqui, a referência bíblica do lugar que nós estamos meditando, em 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo... Encosta um pouco aí, né? E o versículo 3, ou melhor, o versículo 4, que diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Observe em João capítulo 3 e o versículo 16, que todo mundo sabe de cor.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, as pessoas, todos nós, inclusive os governantes do nosso país, de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que nós devemos orar por todos os homens, para que Deus salve, para que Jesus liberte do pecado. Louvado seja Deus para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia também em Tito. Tito é depois de Timóteo, capítulo 2 e o versículo 11. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus, Jesus Cristo, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Deus tem interesse em salvar todos os homens. E eu e você, se temos Deus na nossa vida, temos a obrigação de orar por todos os homens. Não importa a situação que eles se encontrem. Pode ser o mais vil pecador, o mais cruel homem da terra. A minha e a sua obrigação é orar e pregar o evangelho da salvação. Porque aqui em Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja Deus para sempre. Precisamos entender o nosso papel como sal, como luz, como servos e servas do Deus vivo. Não é para criticar na rede social ou nas igrejas, nos púlpitos, falando mal do presidente, falando mal da nação, porque tudo que está acontecendo é bíblico e ainda vai piorar, porque a Bíblia tem que se cumprir e não tem ninguém que vai mudar as verdades bíblicas. Louvado seja Deus. Vamos ler a Bíblia na leitura oficial, 1 Timóteo, capítulo 2, lemos agora o 4, vamos ler agora o 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. E nós somos mediadores entre o homem e Cristo. Através da pregação da palavra, nós conseguimos levar muitas pessoas à presença de Cristo, aceitando-o como Senhor e Salvador das suas almas. Por isso que devemos pregar o Evangelho a toda criatura, sem fazer acepção. Leia conosco Romanos 3, 29 e 30. Aos Romanos, capítulo 3, versículo 29 e o versículo 30. A referência do versículo 5 de 1 Timóteo, capítulo 2, que diz assim, 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Lê agora conosco aos Romanos 3, 29 e 30. É porventura Deus somente é porventura Deus somente dos justos ou dos judeus e não também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Está dizendo aqui, é porventura Deus somente dos judeus? Está perguntando. E não é também dos gentios? Depois responde, também dos gentios, certamente. Então, Deus mandou Jesus para salvar só os judeus. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, rejeitaram ele. Por isso, a salvação se estendeu para os gentios, que são todos que não são da linhagem de Israel.
todos nós, de outras nações, somos gentios. Mas aqui está dizendo, é porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Então, Deus veio salvar a toda a humanidade, judeus e gentios. E o versículo 30. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão por meio da fé, a incircuncisão. Então, para o homem ser salvo, que seja judeu, ou que seja grego, ou gentil, de outras nações, depende dele ou dela ouvir a palavra de Deus e crer. Deus é o Deus de todos. E a Bíblia diz, como nós já lemos na leitura oficial, que Ele quer que todos os homens se salvem. Que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Louvado seja Deus para sempre. E aqui, no versículo 5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Leia também a referência do versículo 5, Gálatas 3, 20. Gálatas 3, 20. Leia a Bíblia para você aprender a palavra de Deus. Gálatas 3, 20 diz: ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. O medianeiro, ora, o medianeiro não é de um só, mas o Deus é um. Só há um Deus que salva, o Criador de tudo. Louvado seja Deus para sempre. Mas Jesus veio como medianeiro, como mediador entre Deus e os homens. E Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer que todos conheçam a verdade. Abra sua Bíblia. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Hebreus, capítulo 8, e o versículo 6. Hebreus 8, 6. Mas agora alcançou ele o ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador, um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Mas agora alcançou ele o ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Então, Cristo, o nosso mediador entre nós e Deus, Ele nos fez promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós ficarmos firmes na fé, vivermos em obediência à sua palavra, nós temos promessas de vida eterna com Deus. Por isso, precisamos guardar a nossa fé. E aqui onde nós lemos a palavra de Deus, o capítulo 2 de 1 Timóteo e o versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Jesus, o nosso mediador entre nós e Deus, diz aqui no versículo 7, ou melhor, no versículo 6 de 2 Timóteo, de 1 Timóteo, capítulo 2, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, Jesus se deu a si mesmo em preço de redenção, se entregou à morte por nós, para servir de testemunho ao seu tempo. Nós vamos ler Mateus, já está acabando, Mateus 10, 28, abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 10, e o versículo 28, a referência do versículo 6 de 1 Timóteo, capítulo 2.
10:28 de Mateus, diz assim: e não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, é para nós temermos a Deus e procurarmos obedecer a Deus, porque os homens matam o corpo, mas Deus pode matar o corpo e a alma, lançando no inferno quem não quer obedecer a sua palavra. Por isso que o interesse de Deus para nós é que nós vivamos uma vida de santidade, uma vida santa na sua presença. Louvado seja Deus. Nós não vamos continuar, irmãos, porque nós entendemos que fica cansativo, mas eu gosto. Para mim não é cansativo, mas se alguém quiser, mais tarde, daqui a alguns dias, nós poderemos fazer e demorar o tempo que for necessário. Mas aqui diz, versículo 7, para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Paulo diz que ele foi constituído apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Paulo diz que ele foi chamado para pregar a verdade, para falar a verdade. E nós temos que seguir o exemplo de Paulo. Ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu não minto nem para me defender. Eu não minto nem se alguém estiver me ameaçando de morte. Verdade é verdade, mentira é mentira. Ou eu sou sal, ou eu sou luz. Ou eu sou de Cristo, ou eu sou do diabo. Então, eu não minto, nem tenho medo de falar a verdade a homem nenhum aqui na terra, porque Deus me deu autoridade para repreender qualquer um que vir ao meu encontro endemoniado ou endemoniada para querer tirar minha paz ou até mesmo para me fazer algum mal. Eu creio nas promessas de Deus na minha vida. Eu fui chamado para ser porta-voz de Deus, por isso que eu falo a verdade sem medo. E aqui a Bíblia diz, Paulo dizendo, no versículo 7 até o 8, para nós encerrarmos essa passagem, ou essa mensagem, porque para que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Então o ensinamento bíblico é que os homens, que está incluído mulheres também, né? Tem que orar em todo lugar. Tem que estar orando, meus irmãos, em todo tempo, como diz a Bíblia. Nós não vamos ler mais referência bíblica hoje, não, porque o tempo está sendo muito cumprido, a mensagem, mas é ensinamento bíblico. Precisamos procurarmos colocar a palavra de Deus em prática nas nossas vidas e não seguir ensinamento de falsos profetas, de falsos mestres, de falsos doutores, que vai para os altares, para os púlpitos, pregar heresias, ensinamento antibíblico e doutrina de homens e doutrina de demônios. Precisamos examinar as Escrituras para não sermos enganados. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer a oração da fé. Você que está doente, você que está com alguém doente, você que está fraco na fé, você que está vendo alguém com espírito maligno, você que está vendo alguém sofrendo de diversos ataques do inimigo, ore conosco e Deus é fiel nas suas promessas, na sua palavra, para cumprir tudo nas nossas vidas. Só depende de nós colocarmos a nossa fé em prática. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Vamos orar ao nosso Deus, para que Deus venha nos abençoar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ore conosco. Bendito, eterno e poderoso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento eu te peço, ó Pai, me cobre com o sangue do teu Filho, cobre minhas filhas com o sangue do teu Filho, livra, meu Pai, eu e minhas filhas de todo mal. Meu Pai, cobre eu e minhas filhas com a cobertura espiritual, porque nós estamos pregando a tua palavra e o inimigo não está gostando, tem feito de tudo para querer atrapalhar a nossa vida, para não darmos continuidade, porque, meu Pai, ele quer que os seus vasos, os falsos profetas, que está no mundo, está no meio do povo de Deus, continuem enganando, mentindo, ensinando coisas que não estão na tua palavra. E nesse momento, ó Pai, eu falo a tua palavra, que é a verdade, e te peço, Pai, me guarda debaixo do sangue, me protege e me defende. Joga por terra toda a ferramenta preparada contra mim e contra minhas filhas. Joga por terra toda a palavra de derrota. Joga por terra toda a palavra de maldição lançada contra a minha vida. Joga por terra toda a palavra de fracasso, toda a palavra de miséria que alguém lançou contra mim, e me dá a vitória completa. Abençoa, Pai Santo, a minha vida, a vida das minhas filhas, e tira do meu caminho, do caminho das minhas filhas, todo mal, todo levante, toda pedra de tropeço, todo embaraço, para querer impedir a minha caminhada. Joga por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai, teus filhos e tuas filhas, que tem me ajudado, acompanhando, meu Pai, a pregação da tua palavra, acompanhando, ó Pai, nesta oração. Eu não sei o que ele ou ela está precisando, mas eu te peço, abre porta onde não tem porta, abre porta de emprego para tuas filhas, para os teus filhos, joga por terra todo levante do diabo, joga por terra todo empecilho, todo embaraço, e abre a porta para que tua filha e teus filhos venham ter o sustento das suas casas. Pai amado, Deus eterno, aqueles que se encontram enfermos, visita nessa hora, todos que se encontram enfermos, repreende todo mal. Eu oro em nome de Jesus Cristo e ordeno a todo espírito de enfermidade que está nesta vida, que saia todo espírito de enfermidade e todo mal, bata a retirada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O nome de Jesus é poder, a enfermidade não pode resistir o poder que há no nome de Jesus. O Senhor me deu poder, o Senhor me deu autoridade, para no nome dele eu ordenar, e a enfermidade tem que sair, em nome de Jesus. Pai, confirma que tu está na minha vida, confirma a tua palavra, e liberta esta vida de toda enfermidade, de todo mal. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e ordeno a todo espírito de enfermidade, sai! Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de enfermidade que está nessa vida, saia! Em nome de Jesus. Eu ordeno que bata a retirada e não volte nunca mais. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu ordeno a toda enfermidade, todo mal, que saia e não volte nunca mais. Pai amado, Deus eterno, visita cada família, visita cada lar, visita todos os moradores da terra, visita, Senhor, toda a família brasileira, visita cada família e cada lar neste momento, joga por terra toda a investida do inimigo, todo o trabalho que foi feito para destruir esta vida, para destruir esta família, eu jogo por terra agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu desfaço de toda obra de bruxaria, de feitiçaria, eu desfaço de toda obra de magia negra para destruir esta vida, para destruir esta família, em nome de Jesus. Bata retirada agora toda legião de demônio, todo espírito maligno que entrou nesta vida, que entrou nessa família, toda enfermidade que entrou através de uma bruxaria, de uma feitiçaria, em nome de Jesus eu expulso, eu ordeno que saia todo espírito maligno, toda legião de demônio, toda enfermidade, todo mal, saia em nome de Jesus e não volte nunca mais. Bata a retirada, porque o nome de Jesus é poder, e no nome dele eu ordeno que saia desta vida, saia deste lar, saia desta família, em nome de Jesus. Vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo, fora,
porque o nome de Jesus é poder e você não pode resistir o poder que há no nome de Jesus. É no nome de Jesus que eu oro e ordeno a toda doença, a todo mal, a toda dor que saia desta vida, porque o nome de Jesus é poder e eu creio que Deus é fiel e o Senhor está conosco para nos dar a vitória. Pai amado, Deus eterno, salva almas para o teu reino, levanta o teu povo para pregar e ensinar a tua palavra, levanta o teu povo para buscar as almas, em nome de Jesus Cristo. Desperta o teu povo para orar, desperta o teu povo para te buscar, desperta o teu povo para se curvarem na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Desperta a igreja brasileira para buscar a tua presença em oração, para buscar a tua presença em meditação na palavra. Desperta a igreja brasileira para orar e jejuar, para ter vitória, no nome de Jesus Cristo. Desperta a igreja brasileira, Pai, para, Senhor, meditar na tua palavra de dia e de noite, para ir para a tua casa cultuar a ti. Desperta a igreja brasileira para se afastar dos meios de comunicação que está afastando eles da tua presença, no nome de Jesus Cristo, Pai. Dá sabedoria ao teu povo, em nome de Jesus. Ó Pai Santo e Poderoso, continua abençoando toda a tua igreja, todo o teu povo. Desperta os que dormem o sono da indolência. Desperta os falsos profetas que ensinam heresias, que ensina a doutrina de homens, que ensina a doutrina de demônios, mas não ensina a verdadeira palavra que leva o homem e a mulher ao céu. No nome de Jesus Cristo, desperta os que dormem e aceita tudo que eles falam e crê que é o Senhor que está usando e que segue os seus caminhos, segue as suas pisadas. Desperta, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Ensina o teu povo a orar, ensina o teu povo a vigiar, em nome de Jesus, Pai. Nos dá a bênção, nos dá a vitória. Visita cada família e cada lar, e cada um individual, e abençoa. No nome de Jesus eu te peço, e no nome de Jesus eu te agradeço. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que têm nos ajudado, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me ajude. Eu estou colocando essas mensagens no YouTube. Se você se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar se quiser, e também se quiser também comentar, mas não esqueça, se inscreva. Pastor Jó Correia de Simões Filho, Bahia, tá lá no YouTube, e clique no sininho que tem lá, que eu não sei explicar o nome certo. Quero vos dizer que eu não sei ler direito, nem escrever direito, não saí da terceira série primário, mas eu tenho Deus na minha vida, que é o principal. Deus abençoe você que está me assistindo, você que tem me ajudado. Deus recompense você e abençoe você e a sua família. Que Deus conceda o desejo do seu coração. Eu profetizo a bênção, eu profetizo a vitória para você e para a sua família. Você que tem abraçado a obra de Deus e está me ajudando, assistindo ao vivo, que Deus abençoe você e a sua família, no nome de Jesus Cristo. Deus é contigo. A vitória vai chegar na tua vida, na vida dos seus familiares, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Amém, amém, amém.